Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Eu, professor Fábio Cáceres, estou aqui novamente com todos vocês. Hoje nós temos uma aula maravilhosa. Isso porque trataremos de um tema pouco explorado pela advocacia. Por que um advogado é bem-sucedido? Por que o meu colega é mal-sucedido? Ora, o meu colega tem inúmeros títulos, um excelente currículo e é mal-sucedido. O outro colega não estuda, conhece direito, mas não nos seus pormenores e é bem-sucedido. Afinal, como desmistificar o universo da advocacia do ponto de vista da carreira para ser bem-sucedido? Este é o nosso tema de hoje. Doutores, o que nós vamos analisar aqui no nosso encontro? Simples, que para ser um advogado bem-sucedido, você precisa ir além do conhecimento jurídico. Obviamente, eu nem preciso dizer que o conhecimento jurídico é essencial a um trabalho de excelência desenvolvido por qualquer advogado. Óbvio que conhecimento jurídico é essencial. O que eu quero dizer é que somente com conhecimento jurídico você não conseguirá, talvez, atingir a amplitude de sucesso na sua carreira. Isto porque uma advocacia de sucesso requer a reunião de outros fatores que vão além de um profissional com domínio jurídico. É isso que nós vamos falar hoje. Como explorar esses fatores, como explorar essas vertentes para que você possa potencializar o sucesso na sua carreira. É óbvio que eu, como jovem advogado, ainda não atingi o sucesso pleno da minha carreira. Seria demasiadamente, digamos que, tormentoso ou demasiadamente arrogante, prepotente da minha parte, dizer a vocês que eu sou um advogado de sucesso. Estou longe disso. Mas uma certeza eu tenho. Eu estou no caminho do sucesso. A caminho do sucesso. Eu tenho a impressão que estou na estrada certa. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que existe um caminho para que você possa, com o tempo, conseguir sucesso na sua carreira. O primeiro ponto que nós vamos explorar aqui é com relação ao seu escritório de advocacia. Afinal de contas, qual é a área que você atua ou qual é a área que você pretende atuar? Essa discussão ela é importantíssima quando o assunto é sucesso na advocacia. Doutores, pensem comigo. Você acha que um empresário bem-sucedido irá frequentar um escritório de advocacia onde populares frequentam? Não é um curso preconceituoso. Eu estou longe disso. Mas é um curso realista. O que eu quero mostrar a vocês é que nós convivemos numa sociedade formada por rótulos. Nós convivemos numa sociedade formada por preconceito. Embora lamentável essa situação, o fato é que isso representa a realidade. Imaginem os senhores se hoje, para esse curso de advocacia de sucesso, eu estivesse aqui nos estúdios da Faculdade Legale de camiseta, bermuda e chinelo. Certamente 70% do meu prestígio como professor iria simplesmente para o ralo, tão somente por conta da vestimenta que eu me apresentei para o curso. Vir bem trajado já é um indício de que o curso é bom, já é um indício de que aquele público que me assiste irá, pelo menos visualmente, se agradar ou terá um agrado com aquilo que vê. Olha que maravilha! Olha só o nosso estúdio, olha que tecnologia que nós temos. Vejam, um curso bem estruturado. Isso faz parte do contexto de um estúdio de sucesso. E a mesma coisa se aplica para a advocacia, doutor. Por isso que eu quero saber se você é um advogado especializado ou clínico geral e qual é o perfil de advogado que você deseja ser.
Lembrando que é já no início da carreira que você tem que definir o seu perfil. Porque senão a advocacia vai tomar um rumo que você será incapaz de nortear outro rumo que não esse que você optou. Se você quer desenvolver uma advocacia elitizada, se você quer ter poucos clientes, atendendo mega bem esses clientes, fazendo uma advocacia artesanal, como se estivesse costurando à mão uma bola de futebol, certamente você vai cobrar honorário caro por isso. Tudo tem um preço. A exclusividade tem preço. E quando o advogado opta por explorar um universo restrito, com poucos clientes, mas com uma atenção quase que exclusiva para eles, este advogado certamente irá pulverizar nesses clientes o seu lucro. Isso significa dizer que os honorários serão mais elevados. Agora, não adianta você optar por uma advocacia elitizada, uma advocacia em que o seu cliente tem um perfil social diferente, se o seu escritório e você não reúnem as condições necessárias para a exploração dessa atividade. Explico. Imaginemos que você tem um escritório num bairro popular de São Paulo. Sem nenhum preconceito. O curso é honesto e é esse o objetivo. Sem preconceito. Até porque eu também moro num bairro popular. Mas vejam, suponhamos que você queira montar um escritório em Guaianazes. Guaianazes é um bairro da periferia da Zona Leste de São Paulo. Bom, lá em Guaianazes, qual é o público que eu vou encontrar? Bom, não precisa ser muito inteligente, basta você fazer uma pesquisa de mercado que você vai notar que a sociedade que convive em Guaianazes não é uma sociedade com classe social AAA. Lá nós temos pessoas de classe média baixa e pessoas até que vivem próximo da linha da pobreza. Por isso, se você pretende montar o seu escritório em Guaianazes, para explorar esta advocacia popular, o que eu recomendo a você? Que você faça um escritório simples, que você tenha uma vestimenta simples para recepcionar o seu cliente, que, por exemplo, você sirva café para o seu cliente no copinho descartável. Ah, professor, mas poxa, é vergonhoso servir. Não, esse cliente vai se sentir bem em consumir o café no copinho descartável. Por quê? Porque ele é uma pessoa simples e ele vai se sentir mal em entrar num ambiente muito chique, muito, digamos que, requintado. Por isso mesmo é que você deve popularizar também o ambiente em que você trabalha, para que o seu cliente se sinta confortável, aconchegante. Ele vai entrar no seu escritório e vai falar, poxa, aqui eu tenho uma garrafa de café com um porta-copinhos para eu consumir um café, um chá, uma água. Veja que é um escritório simples. Talvez ele tenha algumas cadeiras de plástico na recepção, que ele vai sentar e ele vai aguardar o advogado, aquele que ele confia, aquele que ele entende como o melhor advogado do universo. E lembre-se, o fato de você ter um escritório com esse perfil não significa dizer que você não é um advogado bem-sucedido. Quem ganha mais dinheiro? Quem vende caneta Bic ou quem vende Montblanc? Veja, certamente o fabricante da Bic tem um faturamento maior do que o fabricante da Montblanc. Você vai ganhar com a quantidade de causas que você irá patrocinar. Você, talvez, no final do mês, consiga amealhar quantia de dinheiro superior àquele advogado que atua com a classe A, aquele advogado que atua com elite. Simplesmente tratam-se de opções de carreiras diferentes. Mas o fato de você exercer uma advocacia popular não te gera nenhum demérito com relação àquele que exerce uma advocacia elitizada. Aliás, como eu disse e repito, pode ser até que você, como advogado popular, tenha muito mais rentabilidade do que quem faz uma advocacia elitizada. E eu conheço vários casos de inúmeros colegas que trabalham com direito popular e que estão extremamente bem-sucedidos. Por quê? Porque trabalham bem, têm um número significativo de clientes e isso faz com que esse colega possa, evidentemente, ter sucesso na advocacia. Doutores, é isso que eu quero explicar para vocês num primeiro momento.
Professor, então vamos lá. Se eu for explorar uma advocacia popular, eu devo me trajar como um advogado elegante, terno, gravata? Eu não recomendo. Para o ambiente de escritório, não. É óbvio que para ir ao fórum, na audiência, quando você vai lidar com magistrados, com serventuários, é importante que você esteja bem trajado, até para que eles te respeitem mais, por incrível que pareça. Pois a imagem também influencia no sucesso. E isso nós falaremos daqui a pouco. Mas no seu escritório popular, você pode tentar se aproximar ao seu cliente com uma vestimenta simples, justamente para que ele se identifique com você. Não adianta você querer montar um escritório com ardósia, granito, mesa com madeira Carrara, se você vai montar o seu escritório em um lugar de advocacia popular. É isso que eu quero dizer. Você vai passar fome. Ah, mas por quê? Por uma razão muito simples. A pessoa simples, a pessoa desprovida de riquezas, ela não vai se sentir à vontade dentro do seu escritório. Você irá espantá-la. E por outro lado, aquele que você imagina que irá entrar no seu escritório, também não entra, porque ele não frequenta aquele bairro, porque ele é preconceituoso. Lamentavelmente, é assim que funcionam as coisas. Agora, professor, o contrário também é verdade? Sim, é verdade. Você quer montar um escritório num bairro nobre de São Paulo, ou num bairro nobre em qualquer lugar aí do Brasil. Lembrando que o nosso curso é nacional. Você que nos acompanha aí pelo Brasil inteiro. Aliás, recebemos aqui há pouco uma colega dizendo que estava online, agradecendo aí pelo privilégio de poder fazer aula conosco, e essa colega está assistindo o curso em Manaus. Olha só que interessante. Então vejam que o nosso curso extrapola o território de São Paulo e atinge os profissionais do direito de todo o Brasil. Temos colegas aqui de Manaus, aqui já o nosso diretor de estúdio já está me informando que tem gente de Minas Gerais acompanhando o curso, Nordeste. Olha só que bacana. Nós temos aqui inúmeras pessoas linkadas neste momento pela internet acompanhando o nosso curso. E isso para mim é um motivo de muita honra. Doutores, vamos voltar aqui então àquele escritório no bairro Nobre. Então eu quero montar um escritório no Morumbi, que é um bairro nobre aqui de São Paulo. Eu quero montar o meu escritório na Vila Nova Conceição. Professor, quais são as dicas que o senhor pode nos dar? Vejam, são bairros que o público que o frequenta é de classe A. Ou seja, são pessoas que possibilitam uma contratação de advogado elitizado justamente porque convivem num ambiente elitizado. São pessoas que vivem também pelo dinheiro. E aí essas pessoas são exigentes no que toca à estrutura, no que toca ao trato com o cliente, ao ambiente. Eu costumo dizer, com todo respeito, que rico é chato. Rico é chato. E você tem que saber respeitar a chatice do rico. Então, doutores, o que eu digo é o seguinte: montou escritório num bairro nobre, aí sim você vai ter que investir pesado na infraestrutura do seu escritório. Por quê? Porque certamente o seu cliente se sentirá mais apoderado, se sentirá mais prestigiado, sem falar que ele atribuirá o sucesso da advocacia, o seu prestígio como advogado à estrutura do seu escritório. Então não adianta eu montar um escritório com cadeiras de plástico, com café em garrafa térmica, com água em garrafa térmica, com chá em garrafa térmica no Morumbi. Por quê? Porque quem está lá não vai entrar no meu escritório. Eu vou ser classificado como um advogado de terceira categoria por aqueles que pertencem a essa classe social mais elitizada. Uma grande hipocrisia, uma grande besteira, mas uma verdade, uma realidade. Então, doutores, lá no Morumbi, se eu for explorar uma advocacia, certamente eu terei que colocar, sim, a ardósia, certamente eu terei que colocar granito da melhor qualidade, porcelanato, tudo que há de melhor, tudo que há de mais nobre, para impressionar o meu cliente. Porque o cliente, o empresário ou aquele profissional liberal bem-sucedido, o médico, o engenheiro ou até o advogado, quando entrar no seu escritório e ver aquele ambiente todo
aconchegante, ambiente este sofisticado, ele vai pensar. Ele não vai falar, mas ele vai pensar. Poxa, esse advogado é bem-sucedido. Pode ser que depois ele descubra que você não é tão bom assim, mas você impactou num primeiro momento. Assim como também pode acontecer de eu estar num escritório popular, essa pessoa falar, ih, aquele advogado não é bom, e eu ser um extraordinário advogado. Não julgue as pessoas pela aparência. Nós sabemos disso, mas a sociedade não sabe. E é esse o recado que eu tenho para te dar aqui inicialmente. Então, defina o perfil de advocacia que você quer fazer e monte o seu escritório dentro do contexto social que você quer explorar. Então, se você quer explorar a advocacia popular, procure montar o seu escritório em regiões que a sociedade é uma sociedade mais desprovida de dinheiro, ou seja, aqueles que vão procurar a sua advocacia popular. Se você quer montar uma advocacia elitizada, procure bairros nobres ou a região central de São Paulo, onde você conseguirá explorar também tanto a popular quanto a nobre. Agora, o que eu não recomendo nunca é explorar as duas simultaneamente. Quem tudo quer fazer, nada faz. Doutores, o maior equívoco que o advogado pode cometer é colocar lá a plaquinha no seu escritório assim, advocacia empresarial e previdenciária. Olha só, veja, ele quer atender aquele senhor que está com gesso na perna porque sofreu um acidente de trabalho e está querendo algum benefício do INSS, ou aquela pessoa que está com alguma doença profissional que está querendo algum benefício do INSS, ele quer receber essa pessoa na mesma sala com o empresário. Aí o empresário chega lá vestindo roupa da melhor marca, cheiroso, perfumado, e ao lado dele tem uma pessoa de chinelo, de calça jeans surrada, camisa com um monte de buraco de traça e uma muleta na mão. Você acha que esse empresário vai te contratar? É capaz que ele nem permaneça no seu escritório. Doutores, não dá para você explorar os dois. Aliás, isso foi muito bem percebido pelos bancos. Vejam, os bancos são inteligentes neste ponto. Por quê? Eles querem explorar os dois universos, o universo elitizado e o universo popular. Porque o banco quer ganhar dinheiro de todo lado, mas ele sabe separar o joio do trigo, de maneira que os dois se sintam aconchegantes. Pode reparar, você vai numa agência bancária de um grande banco, tem aquela fita amarela no chão para definir a fila. Caixas bem simples, um monte de gente gritando, neném chorando, água em bebedouro. Se você quiser beber água, você aperta lá, voa aquela água no seu rosto e você bebe a água e depois sai limpando os bens dentro da agência bancária. Esse banco é um banco popular, só que esse mesmo banco, em regra, tem o segmento Prime, o segmento, sei lá, Van Gogh, o segmento Personnalité, onde ele atinge a elite da sociedade. E lá, naquela agência especial, feita para esse nicho, o pobre não entra. Se você chegar com um cartão simples numa agência dessa, você não passa nem na porta giratória. Veja, nessas agências, você entra, você já sente um ambiente muito mais luxuoso. Te servem cafezinho em xícara, te dão presentes personalizados. Você até recebe, por vezes, refeições dentro de uma agência. O senhor quer um lanchinho, alguma coisa? O senhor quer uma água, um café? O gerente, ele é exclusivo para te atender. Ele fica lá, tete a tete com você. Isso é uma exigência da classe, isso é uma exigência da elite. E o banco, atento a esta realidade social, ele consegue então explorar os dois nichos. É o que você pode fazer no futuro. Suponhamos que você queira explorar os dois universos. Monte dois escritórios. Um escritório será a linha Prime da sua advocacia. Naquele escritório, você terá muito luxo, você terá atendimento personalizado, poucos clientes cobrando caro pelo serviço que você vai fazer. Afinal de contas, tudo tem um preço.
no outro escritório, talvez não seja você que faça, sejam advogados contratados por você que faça, talvez você não dê a mesma atenção para o cliente, mas isso não quer dizer que você não está monitorando o trabalho, isso não quer dizer que você também não está imprimindo excelência, mas um escritório mais simples, com cadeira de plástico, com café na garrafa, e lá você explora a advocacia popular. Aí sim dá certo. Agora, como nós não temos tempo sequer para explorar um nicho da advocacia, quiçá fazer essa grande exploração. Aí eu vou te dizer que você deixa de ser advogado e se torna empresário. Porque quando você atinge esse patamar, você lamentavelmente não consegue mais advogar. Aí você vai ser gestor do seu escritório, presidente, gerente do seu escritório, só vai fazer reunião com os clientes, captar clientes, enfim, você não vai conseguir sentar e executar o trabalho. E aí, você precisa parar para analisar e ver se é isso que você quer da sua vida. Afinal de contas, sucesso é algo subjetivo. O que é sucesso? Essa é a pergunta. O que é sucesso? Doutores, sucesso é aquilo que lhe deixa feliz. Esses dias, eu, inclusive disse isso no curso passado, que nós estávamos com um problema de conexão, eu me deparei com uma situação interessante que me marcou muito. Eu estava com um cliente, este cliente bem-sucedido, um empresário, reclamando da vida, dizendo que as coisas estão difíceis, que ele faturava X, mas que agora ele está faturando Y, que ainda é muito dinheiro, mas perto do que ele faturava já não é quase nada, etc e tal. Deprimido, falando que não consegue ter um laço mais afetivo com a família, que o filho não gosta dele. Enfim, esse cliente desabafou comigo. E quando eu estava no trânsito aqui de São Paulo, indo ministrar uma aula em um dos cursos que eu ministro aqui em São Paulo, eu me deparei com uma situação interessante. Porque quando eu parei no farol ou semáforo, eu vi um mendigo. Se é que era mendigo, ou uma pessoa muito simples, ele sorrindo, dando risada, se divertindo, ele veio e pediu uma moeda. E era nítido que aquele dia ele estava feliz. Que naquele dia ele estava feliz. Era nítido. Pois ele falou, tenha uma excelente noite, fique com Deus. Por estarmos aqui, já devemos agradecer. É sério, ele me disse isso. E aí você para refletir. O que é sucesso? Ser bem-sucedido é ter dinheiro? Será que é isso? Você é que tem que definir o que é sucesso para você. Às vezes, ser bem-sucedido é poder dar atenção ao filho. Ser bem-sucedido pode ser praticar obras de caridade, exercer trabalho religioso. Isso pode ser sinal de sucesso. Ou também ter muito dinheiro. Tem gente que acha que ser bem-sucedido é ter muito dinheiro. Ser bem-sucedido pode ser ganhar pouco, mas exercer a advocacia com brilhantismo. Eu conheço colegas que não se importam nem um pouco em ficarem ricos com a advocacia, mas são extraordinariamente bem-sucedidos, porque eles gostam de advogar, eles gostam de fazer a advocacia, cobram barato e não pegam muitos casos porque não querem se enriquecer e querem dar uma atenção extraordinária para o cliente e vibram com cada processo e pagam as contas dignamente. Por que não dizer que esse profissional é bem-sucedido? Aliás, eu ouso dizer que ele pode ser mais bem-sucedido do que muitos advogados ricos que deitam na cama e choram. Choram porque não veem horizonte de sucesso, por mais paradoxo que seja, doutores. Então, reflita primeiro o que é sucesso. Na minha opinião, aquele mendigo ou aquela pessoa que estava ali no semáforo, hoje, ela está numa situação de espírito muito mais evoluído, muito mais bem-sucedido do que aquele empresário que tinha um faturamento alto, continua com faturamento alto, embora não igual a antes, mas que está triste. Vejam que questão interessante. Agora, não dá para explorar neste curso, de um único encontro, todas as possíveis vertentes do sucesso. Por isso mesmo é que eu elegi uma vertente
da qual a sociedade entende como sucesso: ser bem-sucedido. Ou seja, ter dinheiro é sinônimo de sucesso para muita gente. Eu, sinceramente, não acho que ter dinheiro é sinônimo de sucesso. Eu acho sim que dinheiro é fundamental para a vida das pessoas. Com dinheiro você conquista muita coisa. Essa história de que dinheiro não traz felicidade é uma grande mentira de quem sonha em ter dinheiro e não tem. Porque dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro pode não trazer vida. Dinheiro pode não trazer saúde, mas que ele traz felicidade, ele traz. Afinal de contas, você tem acesso a absolutamente tudo. Se você quer viajar pelo mundo com dinheiro, você é capaz de fazer isso. Se você quer ter um carro extraordinário com dinheiro, você é capaz de fazer isso. Se você quer ter a melhor casa do mundo com dinheiro, você é capaz de fazer isso. Se você quer mergulhar em plena quarta-feira no mar do Caribe, com dinheiro, você tem condições de fazer isso. Como que dinheiro não traz felicidade? Agora, dinheiro traz felicidade quando ele é bem gerido. E não basta ser rico, você tem que ter uma boa gestão do seu dinheiro. E isso eu também vou explorar aqui com vocês no nosso curso de hoje. Como fazer uma gestão financeira da sua sucumbência no seu escritório para que você possa ter uma velhice digna. E quando eu digo velhice digna, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: para que você tenha como advogado a sua independência financeira. O problema das pessoas é que elas não acreditam que um dia vão envelhecer. E elas vivem o hoje. O hoje, o hoje e o hoje. O hoje se transforma em anos, os anos se transformam em décadas e a hora que você percebe, você está com cabelo branco e não construiu nada para que você possa viver dignamente. E para manter aquele padrão de vida, você sabe que terá que trabalhar muito, senão você vai passar fome. E aí é que está o erro do brasileiro. O brasileiro, ele não tem uma visão, digamos que, uma visão longínqua da sua vida. O brasileiro, ele se esquece que hoje, pelos dados do IBGE, a estimativa de vida é de quase 80 anos, 76 anos de idade. Isso nós não podemos esquecer. Ah, mas eu posso amanhã morrer num acidente. É verdade, você pode morrer amanhã num acidente. Então eu vou gastar todo o meu dinheiro hoje. Tudo bem. Só que você tem certeza que você vai morrer amanhã num acidente? Porque se você morrer, ótimo. Você hoje desfruta de todo o seu dinheiro. Só que se você não morrer amanhã, você vai pagar um preço caro por ter tido este pensamento. E a regra, doutores, é que você vai pagar caro por ter tido esse pensamento. Porque você acaba, em regra, não morrendo amanhã. Este é que é o problema. Então também nós vamos analisar a questão do planejamento. O primeiro ponto já está devidamente explorado no nosso curso. Primeiro ponto é a instalação do escritório, a definição do perfil da advocacia. O primeiro ponto diz respeito a como eu devo definir a minha advocacia. Agora nós vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto é com relação a você. Não ao seu conhecimento jurídico, mas como você se porta frente aos seus clientes. Doutores, prestem atenção no seguinte. Eu dizia há pouco que se você for exercer uma advocacia popular, você não precisa andar de terno, gravata, etc. e tal. Até para que o seu cliente se sinta mais confortável dentro do seu escritório de advocacia. Agora, o fato é que as pessoas, em regra, te julgam por aquilo que você veste. Imaginem os senhores que esse curso fosse presencial. Você foi assistir um curso de um cara que se chama Fábio Cáceres e que ele disse que vai te ministrar um curso de como ter sucesso na advocacia. Você está lá na rua do curso aguardando o professor. De repente, chega um Fusquinha, ano 77, bege, todo amassado, pneu careca, vidro meio aberto, com uma chave de fenda espetada na borracha para o vidro não cair, cheio de durepox. E aí,
a pessoa atravessa, pula o câmbio e desce pela porta do passageiro. Por quê? Porque a porta do motorista não abre, está emperrada. Desce esse professor com um terninho surrado, uma gravata desfiada, um sapato furado e diz: olá, gente, eu sou o professor Fábio e eu vim ministrar o curso de como ter sucesso na advocacia. Eu tenho certeza que você que está me assistindo deve estar rindo dessa hora. Certeza. Porque é engraçado. Certamente, a hora que esse profissional der as costas, um vai bater no ombro do outro e vai falar: é esse o cara que vai dar o curso de sucesso? Tô fora. Pode ser que este profissional seja extraordinariamente competente. Pode ser que esse profissional saiba o segredo do sucesso. Mas ele tem um perfil simplista. Só que ele foi pré-julgado por você. Você não deu a ele a oportunidade de provar o potencial que ele tem. E isso acontece na advocacia. Por vezes você é um extraordinário advogado, só que você não tem a condição ou a possibilidade, a oportunidade de provar o seu potencial, porque não lhe autorizam você provar o seu potencial. Não te dão a oportunidade. Por quê? Porque o preconceito fechou a porta para você. Por isso, eu recomendo que você ande bem trajado. Ah, mas e lá na advocacia popular? Tudo bem, lá na advocacia popular é um outro perfil. Agora, em regra, se você for explorar um perfil elitizado ou até mesmo classe média, meu querido, isso faz parte do trabalho, faz parte do contexto de sucesso. Professor, mas que absurdo, então eu vou ter que ir lá no Ricardo Almeida comprar terno? Não foi isso que eu disse. Eu disse que você tem que andar bem vestido. Eu não disse que você tem que andar com roupa de grife. Você pode comprar um terno em loja popular que custa R$ 79,90 e você compra o primeiro e ganha o segundo. Já tá cheio de advogado dando risada aí. Tenho certeza. Tá cheio de advogado dando aí. Esse aqui, por exemplo, é o segundo terno dessa promoção. Esse aqui é o segundo terno dessa promoção. E eu tô bem vestido ou não? Gente, olha só. Prestem atenção. Eu sou meio xarope, tô dando risada sozinho aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu tô dando risada pra lente da câmera. Olha só que absurdo. Andar bem vestido não é andar com roupa de grife. É andar com roupa adequada. Poxa, compra um terninho bonito, compra uma camisa nova, uma gravata bonita. Tem camelô que vende aí 3 gravatas por R$ 10. Veja que para andar bem vestido você não precisa gastar dinheiro. Talvez com R$ 200 você consiga andar bem vestido a ponto de impressionar o seu cliente tanto quanto aquele advogado que veste Ricardo Almeida. O que você não pode é ficar com o mesmo terninho 20 anos, desgastado, porque isso vai prejudicar o seu trabalho. É isso que eu estou dizendo. Aliás, quando você compra esse terno de R$ 80 e ganha o segundo, e compra a camisa e anda sempre bonitinho, com um sapato novo, esse material, chamado vestimenta, se paga. Porque você vai conseguir amealhar clientes. E na cobrança dos honorários, isso está provisionado, isso é custo. Não é lucro, isso é custo. De maneira que, se você considerar que essa roupa, que não é uma roupa de extrema qualidade, dure, sei lá, 1 ano ou 6 meses, se você considerar a quantidade de clientes que você conseguiu amealhar nesse tempo, você vai ver que eles pagaram essa roupa para você. Não foi você que pagou. Agora, o problema é que quando você não faz esse investimento, o cliente ele vai minguando, e vai chegar uma hora que você vai entrar num ciclo vicioso que ninguém te contrata e aí você não tem dinheiro nem para comprar o terno de R$ 80 e aí você anda com terno velho e por andar com terno velho ninguém vai te contratar. E se ninguém te contratar, você não vai ter os R$ 80 e aí quando você entra nesse ciclo vicioso, você já é considerado um profissional mal sucedido do ponto de vista financeiro. Repito, doutores, meninas, doutoras, quando você for ao fórum, se imagine num baile de gala, num baile de formatura. Vá bem vestida, acredite em mim, isso impressiona.
Isso impressiona. Vão falar, nossa, advogada bem-sucedida. O cliente, quando entrar no seu escritório, vai falar, nossa, que doutora bem-sucedida. Eu recomendo que o advogado observe a vestimenta. Eu volto para a história do Fusca. Eu posso ser um extraordinário professor, mas muitos alunos sequer entraram na sala. Foram embora da calçada para casa, com o cigarro na mão, e a seguinte percepção: esse cara é que veio falar de sucesso? Por outro lado, eu posso chegar de Mercedes na porta do curso. Abre a porta. Quem desceu? O professor Fábio? Não. O motorista do professor Fábio. E aí ele dá uma volta no carro, abre minha porta, eu desço, extremamente bem vestido, gel no cabelo, barba feita, gravata linda, sapato brilhando. Não olho pra ninguém e entro pro curso. E aí você pergunta pro seu colega que está ao seu lado: e aí, quem é esse aí? Bom, esse aí é o professor que vai dar o curso de sucesso na advocacia. Pode ser que você não fale, mas com certeza você vai pensar: nossa, eu não vou perder esse curso por nada. O cara é top! E eu tô falando isso para não falar palavrão, senão depois o meu amigo Gerson vai ter que editar. Em outras palavras, você vai dizer: o cara é full, blá, 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 blá. É isso que você vai falar. E você vai ficar ansioso pelo começo do curso. Porque você vai falar: eu quero ser igual ele, eu quero ter a Mercedes, eu quero ter o chofer, etc e tal. Pode ser que eu seja o pior professor. Pode ser que eu seja o maior charlatão da face da terra. Mas você me deu a oportunidade de ao menos falar com você. Só por conta do contexto de marketing que eu adotei para a minha carreira. Deu para perceber isso, doutor e doutora? Isso é importante, sim, para a advocacia. Professor, e se eu tenho um carrinho meio velhinho e quero explorar a advocacia, o que o senhor recomenda? Não deixe seu cliente ver seu carro. Se ele ver seu carro, você está perdido. Olha que absurdo que eu estou falando, mas é realidade. Ele vai falar: nossa, será que esse advogado é bom mesmo? Parece um advogado, sei lá, meio quebrado. Se você não quer perder o cliente, vá de táxi. Se é um cliente bom, você está no começo da carreira, vá de táxi. Fala: nossa, deixei meu carro na revisão. Que revisão, doutor? Ah, revisão dos 200 quilômetros. Comprei ele zero. Mentira. Você tem um Fusca na garagem com 200.000 quilômetros. Só que você está falando para o seu cliente que você está na revisão dos 200 quilômetros. Ah, Cáceres, mas isso daí não é ser desleal com o cliente? Não. Porque o cliente tem que te julgar pelo seu trabalho. Se você é um puto advogado e vai entregar resultado, meu querido, é isso que o seu cliente está preocupado. Só que antes disso vem o marketing, e o marketing vai influenciar. Porque se você chegar lá de Fusca com 200 mil quilômetros, ele nem vai te dar a causa. Então, cuidado, doutores, e essas dicas são preciosas para a sua vida. Próximo ponto que eu quero explorar com vocês aqui é a gestão da advocacia. Professor, como explorar a advocacia com excelência? O que eu devo fazer? O primeiro ponto é ser um bom profissional do ponto de vista científico. Não adianta ser cabaça, e eu não falei cabaço, eu falei cabaça. Ou seja, ser fruta, mas ser fruta que não gera proveito nenhum, oca por dentro. Não adianta. Porque você vai ser cliente, você vai ser advogado de uma causa só. Você pega a primeira e não pega mais nenhuma. E o objetivo não é esse. O objetivo é que você pegue uma causa que fidelize o cliente a você, porque você é bom, ele te traga outras e te indique outras 10 pessoas. O cliente vai fazer o seu marketing.
O cliente vai ficar responsável pela sua campanha e não você. Aliás, a OAB não veta publicidade na advocacia? Então, deixe o seu cliente fazer isso por você. De que maneira? Trabalhando bem, trabalhando com excelência. Então, além desses fatores que eu acabei de dizer aqui, de marketing, etc e tal, é óbvio que você precisa ter conhecimento jurídico. Professor Fábio, eu vou te confessar uma coisa. Entre nós, pode falar. Professor, é o seguinte. Eu sou muito bom de comunicação. Eu sou persuasivo, professor. Eu gosto da advocacia, mas eu tenho dificuldades técnicas que eu não consigo superar. Então eu nunca vou ser bem-sucedido, professor? Vai. Para isso que existe sociedade. Quando você monta uma sociedade, o ideal... Por que as sociedades não dão certo? Porque as pessoas procuram aqueles que são parecidos para montar a sociedade. É um convite para não dar certo. Branco com branco orna tanto que ninguém sabe que tem dois, parece um. Preto com preto orna tanto que ninguém sabe que tem dois, parece um. Marrom com marrom orna tanto que ninguém sabe que tem dois, parece um. O ideal é que você contraste a sociedade. E contrastar a sociedade é procurar aquilo que você não tem no outro. E se ele não tiver aquilo que você tem, pronto. Vocês montaram o quebra-cabeça com as peças faltantes. Serão bem-sucedidos. Você vai fazer o trabalho de reunião, de persuadir o cliente, de levar o cliente para almoçar, de levar o cliente para jantar, de fazer o cliente se sentir seguro. E na parte técnica que você carece, aí vem o seu sócio, que não sabe falar em público, que não gosta de conversar com o cliente, que é tímido, mas escreve extraordinariamente bem. Pronto. Eu encontrei o sócio ideal. Então, doutores, é isso que você tem que tentar visualizar na sua carreira. Não adianta falar, eu vou pegar o meu melhor amigo para ser meu sócio. Legal, seu melhor amigo. No que ele é bom? Ele é bom porque ele fala muitíssimo bem e escreve mal. E o senhor? Eu também falo muitíssimo bem e escrevo mal. E aí eu pergunto, quem vai escrever? Quem vai escrever no seu escritório? Você tem que buscar no outro aquilo que lhe falta. O meu escritório é assim. Eu, modéstia à parte, entendo que sou um privilegiado por Deus. E eu me julgo privilegiado por Deus porque eu consigo explorar bem todos esses universos. Eu consigo reunir um bom marketing, eu consigo reunir oratória, eu escrevo muito bem, eu consigo conduzir audiência extraordinariamente bem. Ou seja, eu me julgo um privilegiado porque eu imagino ser um advogado completo. Agora, eu tenho a percepção de que se me faltasse algo, eu iria atrás de um sócio que pudesse suprir essa minha deficiência. Como eu tenho. Por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer a gestão do escritório. Gestão que eu digo é o controle de pagamento, recebimento, etc. e tal. E eu tenho um sócio que adora o campo empresarial da advocacia. Ele adora o campo dos números. Pronto, ele tem o que eu não tenho, virou meu sócio. Ele cuida, é óbvio que há um laço de confiança, ele cuida da gestão, eu cuido do resto, da execução. Professor, o senhor faz trabalhista? Sim, o meu escritório faz trabalhista. Ué, mas o senhor não é professor de civil e processo civil? Sim, mas eu arrumei um sócio que adora direito do trabalho. Então eu posso ofertar isso para o meu cliente. Quando o meu cliente precisar de trabalhista, não sou eu que faço, quem faz é meu sócio. E o trabalho será entregue pelo escritório de maneira extraordinária. Ou seja, o meu objetivo é montar como se fosse um hospital de advocacia, onde você tem todas as especialidades e você é atendido com primordial excelência em todas elas. Por quê? Porque cada advogado que te atender é um especialista. Se você tem um problema empresarial, vai ter um advogado que só faz direito empresarial para te atender. Se você tiver um problema tributário, vai ter um tributarista para te atender. Se você tiver um problema bancário, vai ter um advogado especializado para te atender.
Nesse ponto você vai conseguir explorar o direito de maneira especializada, por incrível que pareça, em todos os seus segmentos, que é o que fazem as grandes bancas de advocacia. Nós temos várias bancas de advocacia em São Paulo e no Brasil inteiro que conseguem explorar isso. Nós temos escritórios em São Paulo com mais de 300 advogados em seus quadros. Veja, esse é um nicho de trabalho. Doutor, você que está começando, procure no seu sócio aquilo que você não tem. Aliás, o ser humano ele tem um grande defeito. Ele tem medo de olhar no espelho e refletir. Nós temos uma vida tão agitada que, por vezes, nós nos esquecemos de nós mesmos. Por vezes, você não percebe que você está envelhecendo, que você está ficando doente, que você precisa de descanso, que você precisa de paz. Portanto, olhe no espelho. Reflita. Pare no espelho com a roupa de advogado e reflita. O que falta para esse profissional? O que é importante para esse profissional? Anote e procure um profissional que supra isso em você. De preferência, um profissional que supra isso em você e que não tenha o que você tem. Porque aí vocês vão equalizar as qualidades, de maneira que não há outra alternativa senão dizer que o seu escritório é um escritório preparado para o sucesso. Doutores, temos, segundo dados agora que foram me passados, mais de 28 mil pessoas acompanhando o nosso curso. 28 mil pessoas, salvo engano, é um Canindé lotado, Gerson, é isso? Um Canindé lotado? É um Canindé. Estádio da Portuguesa lotado. Um Pacaembu interditado, vai. É isso, Gerson? Um Pacaembu interditado? Um parcialmente interditado? Metade. É muita gente. Para a internet, essa audiência é uma audiência extraordinária. Tem muito curso que se diz grande por aí, que não consegue colocar 28 mil pessoas acompanhando um curso. E a nossa meta hoje é bater 30 mil pessoas. Portanto, ligue para o seu amigo advogado e fala, quer ter sucesso na advocacia? Linka o professor Fábio aí. Vamos lá, 28 mil pessoas, cada um chama mais um, eu vou bater o recorde dos recordes. Isso é ter sucesso. E o que eu acabei de fazer se chama marketing. Olha só, você concorda ou não, Gerson, que é marketing? Ah lá, tá vendo? O Gerson está fazendo assim, ó. É marketing, doutores. Vejam, a vida é feita disso também. Agora nós vamos falar de um outro ponto interessante aqui no nosso curso, que eu ainda tenho aqui pelo meu relógio, mais uns 30 minutos. É isso, Gerson? 30 minutos, mais ou menos? Isso. Bacana. Então, olha só. Nós vamos 30 minutos para o intervalo, tá, doutores? É importante que se diga, que senão você vai embora e não acompanha o segundo tempo do curso. Depois nós voltaremos e aí nós vamos discutir ainda mais coisas com relação ao estudo aqui que está colocado em pauta. Doutores, analisem o seguinte. Professor, eu já montei o escritório, eu procurei um sócio, ou eu sou um profissional liberal, porque eu tenho todas essas qualidades que o senhor me disse. E agora, o senhor disse ainda da questão de conhecimento científico. Isso é mesmo importante, correto? Sim. Eu volto para o conhecimento específico, conhecimento científico. Doutor, teoricamente, o seu produto de trabalho é intelectual. Você trabalha com direito. E trabalhar com direito significa conhecer o direito das pessoas. Portanto, se você não gosta de estudar, eu ouso dizer que você escolheu a profissão errada. Salvo se você quer ser um advogado empresário. Ou seja, ou melhor, um empresário advogado. Porque está priorizando o aspecto empresarial em detrimento da advocacia. É importante que você conheça o direito.
E hoje, graduação é regra para o advogado. É o mínimo. Até porque senão você não presta nenhum exame de ordem. Ah, falar que você hoje é advogado e passou na OAB é o mínimo que você poderia fazer por ter feito o curso de Direito. Não se sinta um extraordinário profissional porque você passou no curso da OAB. Passar no curso da OAB foi a sua obrigação, no exame de ordem, foi a sua obrigação. Porque, senão, cá entre nós, né? Você estuda 5 anos e não termina o curso? Ou conclui o curso e vive num vácuo jurídico? O que é vácuo jurídico? É aquela pessoa que não é nada. Você não é advogado porque não tem a OAB. Você não é bacharel, você não é estagiário porque não estuda. Você é bacharel. E o que o bacharel faz da vida? Nada. Ele é bacharel. Portanto, doutores, é importante pensar já, visualizar pós-graduação. Eu recomendo que vocês façam cursos de pós-graduação. E hoje está muito mais democrático ensinar do que antigamente. E quando eu falo antigamente, até parece que eu sou velho, eu tenho 32 anos, né? Tenho 32 anos, sou novo ainda. Mas é impressionante como hoje é mais fácil o acesso à informação. A maior prova disso está aqui hoje. Queria eu ter, quando me formei, um curso na internet gratuito, grátis, onde alguém me dissesse o que eu devo fazer para ter sucesso na advocacia, sem pagar nada. Queria eu ter o privilégio desse curso. Queria eu ter o privilégio, quando formado, de fazer uma pós-graduação a R$200. Nós temos cursos, e aí eu falo aqui por São Paulo, por exemplo, que é de onde eu estou nesse momento, nós temos cursos em São Paulo a 200, R$250, doutores. Vejam, é um investimento insignificante perto do proveito econômico que você vai ter, do proveito de conhecimento que você vai ter. Então é importante que você faça pós. É importante que você se especialize. Quem tudo quer fazer, nada faz. Não adianta você falar que você é advogado, criminalista, civilista, trabalhista e previdenciarista, porque na verdade você não é nada disso. Você é um pouquinho de cada. Por quê? Para ser previdenciarista, você tem que conhecer regras. E regras previdenciárias requerem muito estudo. E quem quer estudar tudo isso não consegue se dedicar às regras previdenciárias. Portanto, você tem que se especializar. E aproveito já para dar mais uma dica. Cartão de visita. Ora, como o próprio nome diz, cartão de visita. O cartão de visita da modelo é o sorriso maravilhoso que ela tem para ofertar na agência. O cartão de visita do advogado é a formalidade que está enraizada na profissão. E aí eu tenho algumas dicas para vocês de cartão de visita, ou seja, dicas que você deve adotar para não queimar o seu filme. Doutores, a primeira dica que eu tenho a dar para vocês é a seguinte: não coloque balança em cartão. Ah, professor, mas eu gosto. Legal. Respeito sua opinião, é aquilo que eu estou dizendo. Eu estou dando um curso com base naquilo que eu penso. Desculpem, doutores. Com base naquilo que eu penso, que não necessariamente representa uma verdade absoluta. Eu posso estar errado. Mas eu tenho a impressão que quem mexe com balança é açougueiro. O cara vai lá e fica pesando aquilo que está comprando. Alcatra contra filé, picanha, maminha. Advogado não é açougueiro para ficar pondo balancinha em cartão. Tem cartão que tem mais balança do que qualquer outra coisa. Veja, o ideal é que o seu cartão seja um cartão limpo, seja um cartão vistoso e não poluído. Tem advogado que coloca no cartão assim, especializado em, ou advocacia especializada em. Aí o cara vai lá e coloca assim, cível, família, separação, ó só. Ele mistura todas as áreas
dentro do cartão dele. Cível, família, separação. Divórcio, inventário, previdenciário, trabalhista, agrário, funerário, tributário, empresarial, e aí ele ainda põe assim, e etc. Por que o advogado coloca e etc? Porque vai que o cliente acha alguma especialidade que ele não colocou no cartão. Doutores, isso queima o filme. Queima o filme. Eu vou dar uma dica, eu sei que é difícil no começo da carreira. É complicado no começo da carreira. Você não pode chegar lá e falar assim, eu sou especialista. Isso é difícil. Você tem que fazer um pouquinho de cada mesmo, para você conseguir ganhar dinheiro, para você conseguir fazer caixa, para poder fazer sua pós, etc e tal. Então eu dou uma dica. Faça um cartão com o seu nome, com o número da sua inscrição, com o endereço, o telefone do seu escritório. Se o seu escritório, porventura, tem um nome ou uma sociedade de advogados registrada, ponha no seu cartão também o nome da sociedade de advogados, não tem problema. Mas veja, um cartão limpo, um cartão que mostra limpeza, mostra que você é límpido no exercício da tua atividade. Isso é vitrine para o seu cliente. E a especialização, você deixa para falar para ele na hora da sua apresentação, porque ninguém entrega cartão sem se apresentar. Primeiro eu me apresento, conto minha história e depois entrego o meu cartão. Em regra é assim. Então, se você está no começo da carreira, eu te dou uma dica. A pessoa fala, olha, eu estou precisando de um advogado trabalhista. Você vai lá e fala, poxa, você encontrou a pessoa certa. Você encontrou a pessoa ideal. Por quê? Ah, eu sou advogado trabalhista. Ah, você faz direito do trabalho? Faço. É a minha especialização. Olha só, eu vou te dar um cartão do meu escritório, você liga lá, marca uma reunião comigo que nós vamos resolver seu problema trabalhista. Sai dali, 2 quilômetros depois você encontra alguém que fala assim, ai, eu estou precisando de alguém que faça um inventário. Você vai falar, opa, você encontrou a pessoa certa. Por quê? Porque eu faço inventários. É minha especialização, direito de família. Ah, é mesmo? É. Toma aqui o meu cartão, me procura no meu escritório. Veja, essa pessoa vai receber seu cartão limpo e vai falar, bom, ele é civilista. No outro, cartão limpo, bom, ele é trabalhista. Agora, quando você põe no cartão civil, trabalho, tributário, penal, o cara fala, meu, o que esse advogado faz da vida? Daqui a pouco ele vai pôr aqui que ele é árbitro de várzea. Ou seja, se a gente no domingão não tiver ninguém lá pra apitar o jogo lá no campinho perto de casa, liga pra esse advogado que é capaz de ele dizer também que ele é árbitro de futebol. Olha que absurdo. Doutor, não fica fazendo isso no cartão, porque, olha só, entre nós, queima o filme. Queima o filme. Bacana? Então não faça isso, porque vai queimar o filme. Professor, o que mais que o senhor tem a dizer para a gente neste curso de hoje? Muito. Eu tenho muito a dizer a você ainda, mas como nós estamos aqui próximos do horário de intervalo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar no assunto de honorários, que é importante. Você precisa saber cobrar honorários. Eu vou tocar no assunto de honorários e aí, na volta do intervalo, nós vamos dar continuidade ao estudo de honorário e depois nós vamos falar aí de outros temas, tal como a independência financeira na advocacia. Eu vou provar para vocês hoje, antes do término desse curso, que todo advogado pode morrer milionário. Ah, professor, você está de brincadeira. E eu vou provar isso. Lembrando que matemática é ciência exata. Ou seja, não há dúvida na matemática. 2 mais 2 são 4 hoje. 2 mais 2 são 4 há 40 mil anos atrás e continuará sendo 4 há 40 mil anos para frente. É uma ciência exata. E eu vou provar para vocês que todo advogado pode morrer milionário. Todos os advogados. Professor, eu tenho 60 anos, ainda dá tempo? Ou eu vou só pegar 1 milhão e já caio pro caixão? Não, dá tempo. Dá tempo de você desfrutar de uma boa velhice. Lembrando que com 60 anos você ainda é jovem. Agora, eu gostaria, sinceramente, que vocês me dessem um feedback desse curso. Mas um feedback honesto. O que vocês estão achando do curso? Para isso, você pode ir lá no meu Facebook, né?
Fábio Cáceres e colocar seu comentário. Pô, professor, o curso tá legal, o curso tá bacana, o senhor vai falar disso, o senhor vai falar daquilo, legal? Então, os senhores podem me procurar lá pelo meu Face, que certamente aí nós iremos discutir aquilo que for um tema mais requisitado pelos alunos aí no que toca ao nosso curso de hoje. Mas vamos lá. Honorários, doutores. Primeiro assunto, honorários. Primeiro ponto a ser observado. Honorários devem ser feitos por contrato. Já foi o tempo que a advocacia se dava no fio do bigode, como dizia meu avô. Já foi o tempo do combinado não sai caro. Hoje sai. E sempre saiu. É porque os advogados talvez não tivessem essa percepção no passado. Mas nunca foi um bom negócio para o advogado deixar de celebrar um contrato de honorários. Eu vou dar um exemplo a vocês, sem identificar nomes, evidentemente, para que eu não exponha ninguém que pertence ao meu ciclo de amizade, tampouco aos meus parentes. Mas eu tenho um grande amigo, que o pai dele, inclusive, foi uma das pessoas que nos estimulou a permanecer na faculdade de Direito. Porque o pai dele era advogado, ainda é, o pai dele é vivo, é advogado ainda, mas eu me recordo que na época de faculdade, nós íamos na casa do pai dele e ficávamos vislumbrados. O pai dele é um extraordinário advogado, argumentador, conhecedor do direito, passava pra gente as visões que ele tinha e nós sonhávamos, delirávamos com o dia do nosso dia. Ou seja, quando nós vamos virar advogados? Quando que nós vamos fazer isso? Olha que legal, olha esse processo, olha isso, etc e tal. Hoje eu posso te dizer o que aconteceu com o pai desse meu amigo. Doutores, ele fazia contratos verbais de honorário com os clientes. E combinava lá 30% a de êxito, 20% a de êxito. E esse advogado pegou algumas causas relacionadas a temas que demoram para ser solucionados pelo judiciário, tal como desapropriação, por exemplo. E aí esse profissional que fez um contrato verbal com o seu cliente, lá na década de 80, ele conduz o processo. Tudo contrato verbal. O cliente morre. Veja, no curso do processo, estou falando de um processo que ainda não foi resolvido, da década de 80. Há uma possibilidade da pessoa ter falecido? Muito grande. O cliente morre. E aí, quando o cliente morre, esse advogado vai querer fazer o recebimento de seus honorários. E aí ele chega no herdeiro com a maior integridade, com a maior honestidade possível e fala, olha, eu tinha combinado com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô, enfim, eu não sei qual é a qualidade de herdeiro, tantos %. E é obrigado a ouvir isso. Te conheço. Sei quem o senhor é? 30% aonde? Doutores, não tem contrato. Esse profissional dedicou a vida dele à causa. E hoje ele é penalizado por ter agido de boa fé. Olha que absurdo. Hoje ele é penalizado por ter agido de boa fé. Sabe o que vai acontecer com esse profissional? Com o pai do meu amigo, se ele não conseguir provar, e me parece que ele não vai ter como provar esses contratos verbais, ele terá que ajuizar uma ação de arbitramento de honorários. E aí a maior prova de que ele foi o advogado da causa e de que ele trabalhou durante todo o processo é a cópia integral dos autos em que ele atuou. E provavelmente, o que o magistrado vai fazer na ação de arbitramento? Na dúvida, estatuto da OAB. E o estatuto da OAB fixa o mínimo que um advogado tem que receber. O estatuto da OAB é uma lei seca. O estatuto da OAB não sabe que esse processo está desde a década de 80 em curso. O estatuto da OAB não sabe que aquele mínimo que está lá no estatuto, hoje, talvez represente o ressarcimento de parte das despesas que esse advogado teve para conduzir esse processo. Talvez receber o estatuto da OAB hoje para ele seja recompor parte das despesas. Olha que absurdo. E isso é para provar para você que não existe amizade. Tem que ser profissional. O cliente te contratou, doutor,
contrato de honorário escrito. Pelo menos você vai garantir também aos seus herdeiros, aos seus sucessores, o direito de receber os honorários até onde você trabalhou. Porque se eu tenho um contrato de honorário com os meus clientes de tudo que eu faço até hoje, se Deus me livre acontecer alguma coisa comigo, a minha família tem uma garantia de que até a data de hoje, todos os clientes vão ter que me pagar proporcionalmente pelo meu trabalho. E a maior prova do que eu combinei com os meus clientes são os contratos de honorários que estão arquivados no meu escritório. Agora você imagina se todos os meus contratos são verbais. Eu leso a mim, como aconteceu com o pai do meu amigo, e eu corro o risco de eventualmente faltar e ainda lesar a minha família. Eu acho que essa dica já paga esse curso de hoje. Eu costumo dizer que é a dica que paga o curso que você nunca pagou. Porque o curso é grátis. É a dica que paga o curso que você nunca pagou. Você nunca pagou. Você gostou dessa, né, Gerson? Hã? Essa foi boa, né? Olha só. Tranquilos, doutores. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de contrato de honorário, que é exatamente o tema que nós estávamos discutindo aqui por ocasião do encerramento da aula para o café. Doutores, eu dizia lá que é imprescindível que você faça um contrato de honorário para a sua segurança e para a segurança da sua família. Agora, o que eu não recomendo? Eu não recomendo que você faça contrato exclusivamente ad êxito, por mais popular que seja a sua advocacia. A meu ver, não se trata de uma boa estratégia para você. E aí não é nem falando de marketing, é uma questão de estratégia pessoal. Eu, salvo engano, nunca fui ao dentista sem pagar a consulta. Ainda que eu sente lá na cadeira odontológica, abra a boquinha para ele 5 minutos, e ele me diga, você não tem nada, nenhuma cárie, está tudo bem, volte daqui 6 meses. Eu pago a consulta. Eu nunca fui ao médico sem pagar a consulta. Aliás, já ocorreu de eu ir ao médico, ele me dá um diagnóstico, eu faço o tratamento, não saro, vou a um outro profissional e ele me diz, olha, você não estava com aquela doença, o diagnóstico estava errado. E eu paguei aquela consulta. O único profissional na face da terra que trabalha de graça, por incrível que pareça, é o advogado. O advogado fica no escritório, paga as contas do escritório, porque o escritório não é subsidiado pelo Estado. Você tem conta de luz, você tem conta de água, você tem telefone, secretária, copeira, e é tanta era que você não sabe da onde vai tirar dinheiro para efetuar esses pagamentos. Agora, o fato é que este dinheiro, ele tem que ser, esse custo, ele tem que ser repassado para o seu cliente. Pergunto, você repassa? Não, você faz contrato ad êxito. Ou seja, você trabalha e se houver vitória na causa, você recebe. Do contrário, você trabalhou gratuitamente para o seu cliente. Trabalhou de graça para o seu cliente. Não me parece justo esse contrato para o profissional. Para o cliente é ótimo. Ele fala, bom, eu, na verdade, não estou pagando nada, porque o advogado é que está se pagando. Afinal de contas, se ele ganhar, eu dou 30% para ele. É merecido. E olha que ainda tem cliente que reclama. Fala, pô, doutor, mas 30%? Por que o senhor não me cobra 20%, 15%? Tamanha ousadia que os clientes hoje têm com os advogados. Tudo isso ocorre por uma única razão. Os advogados não se valorizam. É por isso que isso ocorre. Os advogados não se valorizam, doutores. Então, nós vamos aqui traçar uma estratégia de sucesso financeiro. Cobre a consulta e, se o cliente te contratar, aí você não cobra a consulta. Porque aí já faz parte da contratação.
Assim você elimina aquela pessoinha que entra no seu escritório para tomar seu tempo, para ouvir a sua opinião sobre um determinado assunto. Lembrando que essa pessoinha, quando entra no seu escritório, ela já entrou em outros 10 escritórios, daqui a pouco ela está sabendo mais de direito do que os advogados, a custo zero. Porque ela sai pegando consultas, ninguém cobra nada, e aí depois ela decide quem será, desculpem com perdão da palavra, o otário que vai patrocinar a causa. Então, não deixe que isso ocorra. Não deixe que isso ocorra com você. Cobre a consulta, se valorize. Ah, mas eu faço advocacia popular, tudo bem, cobre a consulta, piso da OAB. Vai lá na OAB, pega o estatuto, vê quanto que o estatuto determina por uma consulta. Ah, o estatuto determina, um exemplo, R$240. Cobre R$240 pela consulta. Ou você pode fazer diferente. Você cobra um valor simbólico só para que não haja aqui uma perda de tempo para o recebimento desse cliente. Então você vai lá e põe, olha, eu cobro R$50 a consulta. Se você está começando, não goza de muito ainda conhecimento, muita credibilidade, as pessoas não te conhecem no meio, cobre R$50 a consulta. E aí você vai lá e fala para o cliente, ó, se você vier aqui me consultar, eu te dar toda a estratégia que eu imagino para o processo, e você não voltar, R$50 você já deixou aqui comigo, que é justo, é a minha remuneração. Agora, se você me contratar, aí você paga os meus honorários e não paga os 50. Porque aí ele já é seu cliente. Agora, se ele foi lá só para tomar seu tempo e perder o tempo dele, pelo menos você teve uma quantia em dinheiro que vai servir para te auxiliar no pagamento do SPID do seu escritório. Então, doutores, é essa a recomendação que eu dou para você. Esta é a recomendação. Cobrem a consulta. Contrato de honorário. Não façam só a de êxito, repito. Cobre um valor de patrocínio mais um percentual a de êxito. É preferível que você deixe de ganhar no ad êxito, ou seja, que você cobre menos no ad êxito, ao invés de cobrar 30% no ad êxito, cobre 15% e cobre 10%, sei lá, eu estou dando um exemplo aqui, de patrocínio. Por quê? Porque o processo vai lhe gerar custo, além de lhe tomar muito tempo. E isso tem que ser remunerado. Suponhamos que você faça uma advocacia popular. E você, lá na sua advocacia popular, vai cobrar R$400 para patrocinar a causa, mais 25% a de êxito. Um exemplo. Então você vai pegar processos que você cobra entre R$200 e R$400 para patrocinar a causa, mais 25% a de êxito. Doutor, você não está cobrando caro. Você pode até parcelar isso, que a gente fala, ai doutor, mas R$400 tá pesado. Quanto você pode pagar por mês? Ah, doutor, eu posso pagar R$100, tudo bem. O senhor me pague 4 de R$100. Ai, doutor, eu posso pagar R$50, tudo bem. Me pague 8 de R$50. O que você não deve fazer é reduzir o seu honorário. Parcele, mas receba o justo. É melhor receber 8 de 50 do que pegar os 400 e reduzir para 100 para receber à vista. Acredite em mim. Até porque você que faz essa advocacia popular, com esse preço, você é um advogado popular. Você vai trabalhar com volume. Então imagine o seguinte, você está começando sua carreira. O primeiro cliente da sua vida, R$400. A hora que você conseguir amealhar 10 clientes, nós estamos falando de R$4.000. Mas professor, todos eles parcelaram em 4 parcelas de R$100. Muito bem. Se você tem 10 clientes a 4 parcelas, se você tem 10 clientes e todos eles parcelaram em 4 vezes os honorários, isso significa dizer que você está garantindo aqui, por mês, R$400. Ou seja, você já está tendo uma rentabilidade bacana, R$400 por mês. Agora, é óbvio que você não vai ter 10 clientes. Você vai ter 1.000 clientes, 2.000 clientes. E aí pare para pensar comigo. Se você tiver 10 clientes a R$400, são R$4.000. Se você tiver 100 clientes a R$400, aí eu vou pedir minha ajuda pro Gerson aqui. Está a calculadora aí, Gerson? Tá ou não? Não? Então eu vou pegar aqui, ao vivo é assim que faz. Fica mais bacana. Olha só, peguei meu celular aqui, só para aqui, porque
Cálculo eu sou ruim mesmo, confesso a vocês, só para que vocês tenham uma ideia da dimensão do universo que nós estamos discutindo. Vejam, eu tenho lá um exemplo, eu tenho no meu escritório 100 clientes que eu vou cobrar R$ 400. Veja, nós estamos falando aqui de R$ 40.000, mas todos eles vão pagar em 4 de 100. Lembram lá que cada um paga em 4 de 100? Porque você facilita para todo mundo? Então vamos dividir isso em 4. Doutor, você está fazendo aqui uma remuneração de, eu vou colocar aqui na câmera para você, uma remuneração de R$ 10.000. R$ 10.000 você está fazendo em 4 meses com uma advocacia popular. E eu lembro para você que eu te trouxe um universo de 100 clientes. Você vai ter muito mais que isso. Você pode ter 1.000 clientes. O que eu recomendo? Eu recomendo que um advogado conduza, no máximo, se for uma advocacia popular, 1.000 processos. Mais que isso, você já vai começar a se perder. Você vai se perder no cumprimento dos prazos, na agenda. Aliás, com 1.000 processos, pode ser que, hora ou outra, você precise da ajuda de um colega para uma audiência em concomitância e assim sucessivamente. 500 processos é picanha, filé mignon. 1.000 processos dá para você conduzir, mas com ressalvas. Mais que isso, você já vai precisar de um amigo. Não é possível que você consiga conduzir mais que 1.000 processos, a meu ver. Eu já trabalhei com gestão de contencioso de massa, eu já fui gerente de contencioso de massa e eu não recomendava mais de 1.000 processos por advogado. Aliás, o meu número era de no máximo 700 processos. Mas eu tive algumas experiências de advogados bons que conduziam bem 1.000 processos. Poxa, se você montar uma carteira de 1.000 processos, cobrando R$ 400 para patrocinar cada causa, você já é um advogado bem-sucedido. Detalhe, doutor, detalhe. Eu estou falando de contratação aqui de honorário de patrocínio. Não se esqueça que você ainda está fazendo uma extraordinária poupança. Porque cada um dos 1.000 processos em que você for vitorioso, você ainda recebe, segundo a nossa conta inicial, 25% do proveito econômico do seu cliente. Olha como a sua advocacia agora é próspera. Basta saber trabalhar para ganhar dinheiro. Agora, eu vou falar para você algo que ninguém te disse. Aliás, eu vou falar para você algo que os economistas sempre quiseram te dizer e você não deu a oportunidade para eles. Doutores, o advogado tem a seu favor uma mina de ouro que nenhuma outra profissão tem. Você pode pegar a família Moraes lá, você pode pegar o Antônio Hermílio de Moraes, que certamente, com toda a fortuna que ele tem, eu garanto a você que ele não consegue obter, com a fortuna dele, a rentabilidade que você obtém com o seu pequeno escritório de advocacia. Cáceres, agora você viajou. Como assim? Eu não consigo obter, o Antônio Hermílio não consegue obter a mesma... Não. E eu estou falando de investimento conservador, seguro. Olha só, o que é um investimento de risco? É aquele que você pode ganhar ou perder. Então lá ele pode ganhar 2, 3, 10, 20% de rentabilidade ao mês. Como ele pode perder 100%. Imagina que ele tem investido em ações da OGX, do Eike Batista. Ele tinha ações a R$ 28, R$ 27, R$ 24, que hoje valem 40 centavos, 30 centavos. Perdeu 98% do dinheiro dele. Agora, doutores, o que eu estou querendo dizer a vocês é que na renda fixa, a poupança dá, de acordo com a variação da Selic, a poupança vai te dar mais ou menos 0,5% ao mês. Ou seja, se a Selic estiver superior a 8,5% ao ano, você vai receber 0,5% ao mês de rentabilidade na poupança. Se você considerar que a inflação no Brasil já superou os 6% ao ano, o governo fala em 6%, mas nós sabemos que a inflação real ela é superior a 10%. Superior a 10%.
Basta você olhar o quanto você pagava no quilo do feijão, no quilo do arroz, no quilo do tomate, quanto você pagava no frango, na carne, e veja se o reajuste durante um ano foi de 6 ou algo próximo de 7%. Com certeza não foi. Com certeza a inflação da sua casa é maior que a inflação que é mostrada lá na televisão, quando eles falam a inflação oficial do governo. Porque o governo tem um índice de inflação que ele generaliza todos os segmentos e aí ele põe lá o IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É esse índice que ele usa para falar qual é a inflação no Brasil. E o IPCA dá aí uma média, pouco para mais, um pouco para menos, de 6% ao ano. Ou seja, 0,5% ao mês. Se a inflação oficial é de 0,5% ao mês e a poupança dá 0,5% ao mês, isso significa dizer que o seu dinheiro da poupança está estagnado. Ou seja, quando muito, o seu dinheiro recompõe a inflação. Você não ganha nada. Quando muito, repito, você deixa de perder. Professor, o que eu posso investir então? Ah, você pode investir em renda fixa. Nós temos inúmeros investimentos em renda fixa. Nós temos CDI, nós temos CDB, e esses fundos de investimento em renda fixa, eles te garantem uma rentabilidade maior que a inflação. Ou seja, se você conseguir aí uma boa negociação com o banco, talvez você consiga um 0,8, um 0,9 com uma boa negociação em renda fixa. Só que aí você também tem imposto de renda sobre o valor que você está obtendo lucro. Ou seja, você vai ter que pagar ainda uma taxinha do que você ganhou para o governo. Ah, professor, como que eu vou fazer então? Presta atenção. Se você pegar e colocar o dinheiro na renda fixa, o Antônio Emílio de Moraes vai lá e negocia com o banco. Como ele tem muita grana, suponhamos que o banco fale para ele, eu te pago 1%. Algo que só milionários conseguem. Porque é interessante para o banco pagar 1% para ele, porque ele vai despejar dinheiro no banco e o banco vai reemprestar esse dinheiro a 10, 20, 30%. Doutores, se pagar a ele 1% de juros, eu tenho que descontar a inflação. Na verdade, então, ele não está ganhando 1%. Ele está ganhando 0,5%. E sobre o que ele está ganhando, eu também vou descontar o imposto de renda. Ou seja, ele deve ter um lucro real de 0,3%. 0,3 é o lucro real de um cara milionário como Antônio Hermínio, quando ele vai investir num grande banco, negociando muito com o gerente. Lucro real. E você que me assiste nesse momento? Você não, meu querido. Você recebe a correção monetária oficial do tribunal, mais os juros legais no Brasil, que hoje é de 1% ao mês. Ou seja, a sua rentabilidade é na ordem de 1,5% ao mês. Professor, então o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o direito do seu cliente no curso da LIDE, ele será atualizado pelo Índice de Atualização de Débitos Judiciais. E aí eu terei a inflação oficial, que nós já vimos aqui que é, em média, 0,5% ao mês, mais 1% de juros. Ora, se eu tenho a inflação, que é de 0,5% ao mês, mais 1% de juros, eu chego a uma conclusão interessante, que a rentabilidade de um processo em curso é de 1,5%. Se eu descontar a inflação de 0,5%, eu chego à conclusão que eu tenho extraordinário lucro de 1% ao mês nos meus processos. Sem considerar sem considerar o honorário de patrocínio, aquele que eu havia dito para você que você cobrou lá no comecinho. Aqui nós estamos falando de ad êxito. Olha só, o seu ad êxito, se a causa for positiva e vitoriosa, ele será potencializado a 1,5% ao mês, que descontando a inflação vai te dar 1%. Ninguém no Brasil ganha 1% de juros ao mês. Só você, advogado, é que tem essa mina de dinheiro e tem que saber aproveitar. Ah, mas eu não posso me esquecer de falar para você, eu não posso me esquecer de falar para você que você ainda tem outro honorário, a sucumbência. Já que você saiu vitorioso, o adversário do seu cliente deverá te pagar a sucumbência. E a sucumbência, doutor, ela também é corrigível a 1,5% ao mês.
Ou seja, você vai ter 2 honorários no final do processo para receber. O ad dies do seu cliente, mais a sucumbência do adversário do seu cliente. Ambos corrigidos a 1,5% ao mês. Professor, mas isso me deixa milionário? Não, isso te deixa muito milionário se você souber fazer uma boa gestão do seu escritório de advocacia. E eu vou te explicar isso neste momento. Doutores, vamos analisar o seguinte. Me ajudem. Olha só. Eu estou no começo da minha carreira. Vamos colocar que um advogado em começo de carreira, em regra, aquele jovem advogado, com 25 anos ele já está lá com a OAB e já exercendo a advocacia. Mas vamos aqui colocar que o advogado iniciou o seu trabalho aos 30 anos. Ah, eu iniciei meu trabalho aos 30 anos, professor. Legal, é uma idade boa para começar a advocacia, 30 anos. Vejam, se esse advogado, isso aí você pode fazer essa conta naquelas calculadoras financeiras disponíveis na internet. Então entre lá no Google e coloque assim, como juntar R$1 milhão. Você vai ver algumas calculadoras que falam quanto você tem que guardar por mês no decorrer de 20 anos com uma margem de juros X para você ter R$1 milhão. E se você tem 1 milhão, você já é milionário. Mas você não vai ter 1 milhão, você vai ter mais que isso, vai ter 2, 3, 5, 10 milhões. Por quê, doutores? Eu já dei para vocês a conta da advocacia, a conta da prosperidade do seu sucesso financeiro. Agora, eu vou te dar uma outra conta interessante. Segundo essas calculadoras, se no decorrer de 20 anos você conseguir guardar R$300 por mês, veja que você tem que ter disciplina. Também você tem que ter disciplina. Ou seja, você guarda R$300 por mês durante 20 anos. A juros de 1,5%. No final dos 20 anos, você vai ter mais que R$2 milhões. Ah, professor, não pode ser. Doutores, a matemática não mente. A matemática não mente. Ponham a conta no papel e me digam se vocês podem ou não ter R$2 milhões. Mas, professor, aonde que eu vou arrumar dinheiro para guardar R$300 por mês? Doutor, você não vai guardar R$300 por mês. Você vai pegar, se você quiser ter uma vida maluca, você vai pegar os seus honorários de patrocínio e vai se divertir com a sua família. Eu já te mostrei aqui que os honorários de patrocínio, lá naquele valor baixo de R$400, em 4 parcelinhas de R$100, eu já te mostrei que esse honorário de patrocínio pode te gerar uma rentabilidade de 10 mil por mês. Isso se você for um advogado tímido, se você for um advogado que trabalha bem e tem um bom relacionamento, você não vai ganhar 10 mil, você vai ganhar 100 mil por mês. Essa é a realidade, doutor. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar desse dinheiro os R$300? Não! Você tem um adêxito e a sucumbência que estão fazendo isso por você. Durante 3 ou 4 anos, que é o prazo médio de duração num processo do Brasil, você terá esses R$300 em um valor muito superior a isso, porque eu nunca vi ninguém receber R$300 de sucumbência, é R$1.000, R$2.000, R$3.000, atualizado a 1,5% ao mês, doutor. Se você fizer uma gestão da sua sucumbência no decorrer desses 20 anos, desculpe, eu tenho a impressão que o número é superior a R$2 milhões. Mas suponhamos que você juntou 2 milhões. R$2 milhões hoje na caderneta de poupança, que te dá aquela rentabilidade ridícula, vai te render R$10 mil por mês. Porque você vai receber em 2 milhões, 0,5%. R$10 mil por mês é um dinheiro que você vai ter até morrer porque você tem 2 milhões. Olha aí a sua independência financeira. Você pode pegar a sua família daqui a 20 anos e falar o seguinte: eu me dou ao luxo de ter 10 mil todo mês sem precisar trabalhar.
Eu pago as minhas contas com o meu dinheiro que é gerado pelo meu dinheiro. Você inverteu a lógica do sistema. Você parou de trabalhar. Mas sabe quem está trabalhando duro por você? Dia e noite, 24 horas, o seu dinheiro. Você colocou o seu dinheiro para trabalhar para você. Ele virou seu escravo, ele virou seu funcionário. E ele vai trabalhar o mês inteiro para te dar, no final do mês, um salário de 10 mil. Você já parou para pensar nisso, doutor? Mas Cáceres, você falou que se eu tivesse 60 anos, eu também conseguiria fazer isso. Tudo bem. Vamos reduzir o prazo de 20 anos para 10. Doutor, suponhamos que você comece a aplicar essa minha tese com 60. Com 70 anos você está milionário. Se você viver até os 80, você vai desfrutar por uma década da minha dica. Por quê? Porque a minha conta foi com base num valor insignificante. Eu fiz a conta com R$300 por mês por 20 anos. Você, doutor, que tem 60 anos, se conseguir por 10 anos juntar, ao invés de 300, R$500 com essa mesma rentabilidade, eu tenho certeza que você vai ter 2 milhões na conta com 70 anos de idade. Por quê? É a mágica dos juros sobre juros, doutor. Os juros compostos, eles fazem a mágica de que no decorrer do tempo você ganhe muito dinheiro. É por isso que os banqueiros estão bilionários no Brasil, porque eles vivem recebendo juros compostos, que é o que eu mais brigo nos meus cursos. Veja, aproveite esse veneno que todo mundo usa contra você para utilizá-lo a seu favor também. Aproveite isso, doutor. Eu tenho absoluta certeza que com a minha dica, você será um advogado milionário. Agora, cuidado, você tem que ter bom senso. Suponhamos que você conseguiu amealhar, vamos colocar aqui agora uma conta mágica. Aquela conta não impossível, mas uma meta difícil. Você conseguiu amealhar 10 milhões. E você quer garantir que esses 10 milhões não desapareçam nunca. Para garantir isso, você não pode simplesmente pegar a rentabilidade e sacá-la. Porque se você fizer isso, o seu dinheiro está se deteriorando. Porque a inflação está fazendo com que ele cada dia tenha um valor menor. E aí qual é a dica que eu dou? Que você pegue a inflação oficial do governo, desconte da sua rentabilidade e tire a diferença. Ou seja, os seus 10 milhões sempre serão 10 milhões. Porque como você está deixando sempre a inflação lá como gordura para agregar aos 10 milhões, ele nunca vai perder o valor real dele de 10 milhões de reais. E isso aí, se você ensinar para o seu filho, e o seu filho ensinar para o seu neto, e o seu neto ensinar para o seu bisneto, nunca mais ninguém na sua família vai precisar trabalhar. É óbvio que 10 milhões você também vai ter que ter uma vida não muito regada a luxos. Porque 10 milhões, para quem gasta muito, não é nada. Você compra uma Ferrari, 1,5 milhão. Você quer comprar aquele apartamento cobertura lá no bairro Nobre de 400 metros quadrados, você vai pagar 8 milhões. Pronto. Professor, ganhei 10 milhões, comprei uma cobertura top e tô com uma Ferrari. Meu amigo, você não consegue manter esse padrão de vida com 10 milhões em 3 meses. Por quê? 1,5 milhão na Ferrari, você paga 9 milhões no apartamento, você já está devendo 500 mil na praça. E como que você vai manter esse patrimônio? E na hora que chegar o IPVA da Ferrari, você vai ter que vender seu Fusca de 200 mil quilômetros? Então vejam que as pessoas não sabem usar a cabeça. Por isso que eu estou aqui para dar essas dicas para vocês, doutores. Vamos revolucionar, vamos garantir qualidade de vida para as nossas famílias. Lembrando a vocês que eu estou explorando um universo da felicidade, ou melhor, um universo do sucesso. Porque sucesso não é isso. Isso também pode ser sucesso, mas sucesso também pode ser, por exemplo, ser feliz, ter saúde. Sucesso é estar bem com a família. Sucesso é adquirir um bem de consumo. Bom, e adquirir um bem de consumo você precisa ter dinheiro. E com essa dica que eu te dei, você tem dinheiro. Você vai ter acesso a esse bem de consumo. Ou seja, tem relação com a minha dica de hoje. Doutores, este é o curso que eu tinha para
traçar com vocês. Eu me dou por feliz se você que está aí do outro lado da câmera, me acompanhando, assiduamente compreendeu a mensagem que eu quis te passar. E eu quis fazer isso de uma maneira totalmente despretensiosa. Eu não quis aqui me aparecer, até porque eu estou longe desses milhões, distante. Vejam, eu tenho uma fórmula que eu imagino que vai me levar a eles. É como se eu visse o arco-íris e soubesse que lá existe um pote de ouro. Eu não disse que eu estou com um pote na mão. O que eu estou demonstrando a vocês é o que eu tenho a impressão que eu fazendo terei sucesso. Agora, eu não quero ser egoísta de chegar aos 60 anos, e hoje eu estou com 32, e falar assim, eu fiquei milionário porque usei uma fórmula que ninguém usa. Eu quero chegar aos 60 milionário, se Deus quiser, com muita saúde também. Ajudar muita gente. E quero que você faça parte desse time. Isso é não ser egoísta. Eu quero que você, aplicando a minha tese, que requer disciplina, porque religiosamente você vai ter que administrar isso, eu quero que você me encontre na rua um dia e diga, Cáceres, hoje a picanha é por minha conta. Eu posso ter vários problemas na minha vida, mas dinheiro é uma coisa que eu não me preocupo hoje. Graças a uma dica que você me deu há 30 anos atrás. Doutores, esta dica é uma dica de sucesso. Eu acho que a mensagem que eu queria passar a vocês está cumprida. Eu tenho a impressão que atingi o meu objetivo. Se eu for para minha casa, nesse feriado, que tem tudo a ver com esse curso, Dia do Trabalho, e o que nós mais fazemos na vida, nós advogados, é trabalhar assiduamente pelo bem dos nossos clientes e pela justiça social. Isso porque nós somos indispensáveis à promoção da justiça, conforme artigo 133 da Constituição Federal. Se você abrir a Carta Republicana do Brasil, da República Federativa, você não encontra a palavra médico, engenheiro, arquiteto, com todo respeito a essas profissões, mas certamente você encontrará a palavra advogado, porque o advogado tem uma relevância social gigantesca. A nossa responsabilidade com a causa da justiça é constitucionalmente prevista. Doutores, nós devemos exercer a advocacia com responsabilidade. E também devemos tirar proveito desse nosso relevante trabalho. E com as dicas que eu te dei, eu não tenho dúvida de que você já está tirando proveito. Por quê? Porque de forma 100% gratuita, você hoje aprendeu comigo como ficar milionário. Isso é ter sucesso na advocacia. Você já sabe agora como fazer a exploração das áreas da advocacia. Como montar o seu escritório. Você já sabe também, além de como montar o seu escritório, como fazer a gestão dos honorários. Eu poderia desenvolver um curso de pós-graduação sobre carreira de advogado. Temos muito a explorar nesse universo. Mas o nosso objetivo de hoje era, em linhas gerais, passar a vocês esses parâmetros básicos de sucesso na carreira. E por isso mesmo, eu deixo um profundo beijo no coração de todos vocês, sem nenhum tipo de preconceito. Seja aluno, seja aluna. E quero dizer que é com muito carinho que eu venho aqui para falar com você numa véspera de feriado, ao vivo. E faço isso por você, pensando em você. Porque você me ajuda. Quando você acompanha as minhas aulas,
quando você adquire os meus produtos, quando você me dá um voto de confiança. Você está contribuindo para o meu sucesso. Por quê? Porque o seu sucesso é o meu sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até mais.